Fala aí, gurizada, como é que vocês estão? Aqui é o narrador e sejam bem-vindos a mais um vídeo com o tema FEPS, um tema recorrente aqui no nosso canal, né? Nosso querido FEPS. E agora, diferente do último vídeo, onde eu previ os confrontos da fase de grupos, hoje nós vamos simular os confrontos da fase de grupos até as oitavas de final e para ver quem vai para a final, beleza? Eu já selecionei aqui, já tenho em mente quais são as equipes que vão passar. Então nesse vídeo aqui vou só dar uma em geral aqui, vamos tentar prever aqui os confrontos da fase de grupos, beleza? Como sempre, vamos aqui falar do masculino juvenil e do feminino juvenil, né? Esse feminino juvenil vai ser numa outra parte, ok? Então, vamos lá. Começando aqui pelo nosso querido grupo A, como eu já disse no vídeo anterior, Superior, Marista, Magista, Turbobina e Pindorama. Eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo, muito menos aqui para não ficar longo. Mas no grupo A aqui, eu acho que quem passa em primeiro o Marista e passa em segundo o Antônio Balbino, beleza? Acredito que não vai ter muito segredo aqui nesse grupo. Vai ser um grupo mais tranquilo, já temos os dois classificados para mim, que é Marista e Antônio Balbino. Apesar de que o Superior, que participou do FEPS na edição passada, fez até uma brincadeirinha até boa, pode tentar beliscar, mas eu acho que nesse grupo aqui tá tudo decidido, já até gaguejei, tá tudo decidido já entre Marista e Antônio Balbino. Marista passa em primeiro, Balbino passa sem sustos aí em segundo. Fechou? Vamos para o grupo B, onde temos Manaim, César Retiro, Augusto Conte e Sartre Escola SEB 1. Aqui, nesse grupo, já é um grupo mais complicado, apesar de ter apenas 4 equipes, não 5 como o grupo A. Vai ser um grupo mais complicadinho, assim, para poder se dizer alguma coisa. Mas eu acho que nesse grupo aqui passa Augusto Conte em primeiro e César do Retiro em segundo. Beleza? Passa esses dois aqui. Manaim não vai conseguir passar porque, como o próprio professor diz, a base meio que está fraca, se enfraqueceu. E o Sartre Escola SEB 1, que é o Sartre Itaigara, não vai conseguir passar porque, lembrando que o Sartre já perdeu para o César do Retiro no FEPS Infanto do ano passado. Perdeu para o César do Retiro, então o César do Retiro vem forte e acredito que eles vão passar em segundo colocado, com o Augusto Conte passando em primeiro, porque é o atual campeão do Infanto e tem um baita de um time. Um dos melhores times que eu já vi jogar é o Augusto Conte, então acredito que eles passam em primeiro e o César do Retiro em segundo. Beleza? Vamos para o grupo C, onde temos aqui um grande impasse. O que me preocupa nesse grupo aqui é a possibilidade de uma zebra, porque o Apoio Vilas é o time que foi a zebra da competição, perdeu o disputa de terceiro lugar para o Sartre Itaigara, foi a zebra daquela competição, então acho que o Apoio de Vilas consegue passar em segundo lugar nesse grupo. Por quê? Porque o FIP 2 é uma equipe mais enfraquecida, é a equipe mais fraca do FIP, e tem o Nossa Senhora da Luz, que não oferece tanto perigo como ofereceu em edições passadas, como em 2023, que eles chegaram até a final do Infanto. Mas acredito que eles não vão oferecer tanto perigo assim, nem o FIP 2. E tem o Colégio Ângulo, que é o atual campeão do juvenil, então acho que passa assim tranquilamente em primeiro colocado nesse grupo. Fechou? Vamos para o grupo D, onde temos Mendel Vilas, Ramo da Videira, Sartre Escola SEB 2, que é o Sartre Monet, SESI e Itapajipe. Nesse grupo aqui, eu acredito que passa em primeiro colocado o Mendel Vilas. Podem me chamar de clubista, fiquem à vontade. Mas eu acho que o Mendel tem time sim para poder passar em primeiro colocado nesse grupo. Um grupo que não vai oferecer tantos sustos para eles. Apesar de ter o Sartre Monet, que é um ótimo time sempre, né? Uma ótima equipe. Então tem essa possibilidade, né? Tem a possibilidade deles passarem em primeiro, o Sartre passar em primeiro e o Mendel Vilas em segundo, mas eu acredito que o Mendel Vilas vai passar em primeiro colocado nesse grupo.
Quem fica em terceiro é o César Tapajipe. E o Ramo da Videira não vai conseguir ir muito longe aqui nesse grupo. Vai ficar aí com a última colocação desse grupo. O que pode tirar a vaga do Mendel Vilas é o César Tapajipe, mas vamos ver como é que eles agem nesses jogos, como é que eles vão agir, porque eu acho que o Mendel é uma equipe muito bem treinada pelo professor Arthur Rezende e é qualificado o suficiente para poder passar em primeiro colocado ou em segundo, tanto faz. Mas aqui, vamos imaginar que ele passe em primeiro colocado. Fechou? Vamos agora para o grupo que foi mais difícil de colocar. O grupo que foi o mais difícil de colocar foi esse: Antônio Vieira, ONG João Paulo, Valon e Maria José. Bom, agora entra o lado sentimental aqui do narrador, né? Que, como vocês sabem, eu já fui atleta do Antônio Vieira em edições passadas. Entra aqui a área meio clubista do narrador. Brincadeira. Mas eu acho que nesse grupo aqui, apesar da ONG João Paulo ser a atual vice-campeã, eu acho que o Antônio Vieira consegue passar em primeiro colocado desse grupo aqui, que é o grupo E. Consegue passar em primeiro colocado e a ONG João Paulo passa em segundo colocado. Acredito que seja uma coisa assim bem mais tranquila para o Antônio Vieira, que tem uma ótima equipe, tem até remetentes daquele time que foi campeão do Jocopá em 2024, disputando essa edição do FEPS, então acho que eles conseguem sim chegar longe e passar em primeiro no grupo, com a ONG João Paulo aqui passando em segundo. Beleza? Só para complementar, Maria José fica em terceiro e Valon, coitadinho, fica em último. Coitado do Valon. Caiu no grupo da morte, basicamente. Tem o campeão do FEPS, o atual vice e um grande time, né? Que é o Antônio Vieira. Beleza? Vamos lá para não alongar, porque tem a segunda parte do vídeo que está aqui ainda. Grupo F, Pirâmide, Módulo, Sul-Americana e ISO. Apesar da Sul-Americana ter sido campeã no pré-mirim, não acredito que eles vão demonstrar algum perigo para o Módulo e para o ISO, que para mim são os classificados desse grupo. O ISO já foi campeão do FEPS, o Módulo também, então acho que vão ser os dois classificados aqui desse grupo. O que pesa mais aqui é a questão do Pirâmide, porque o Pirâmide tem um ótimo time, vai brigar aí a ponto de conseguir passar, vai brigar, eles estão na briga sim, para conseguir passar do Módulo e do ISO, então acredito que eles vão ter sim um grande desempenho nessa edição do FEPS. Fechou? Então, é isso daí. Quem fica em terceiro desse grupo para mim é o Pirâmide e a Sul-Americana fica em último desse grupo. Fechou? Vamos lá para o grupo G. Antônio Figueiredo, Rembrandt, Oficina e Marcodes. Outro grupo que não foi nem um pouco difícil de identificar qual será o time que vai disputar aqui a primeira colocação. Para mim, Oficina passa em primeiro colocado desse grupo e Marcodes passa em segundo. O Rembrandt pode até tentar uma manobra aí para conseguir passar, pode até aprontar para cima do Oficina ou do Marcodes, mas eu acho que vai ficar por isso mesmo. E o Antônio Figueiredo também não tem um time tão competitivo, tão forte. Acredito eu que não vou conseguir passar para a próxima fase, até porque, como eu já disse no vídeo anterior, o projeto deles é de longa data. Beleza? Então, Oficina passa em primeiro, Marcodes passa em segundo. E no grupo H, que é o último grupo, também um grupo facílimo de poder prever quem vai passar. Para mim, quem passa em primeiro desse grupo aqui é o FIP1. E quem passa em segundo é o Resgate São Lázaro. Pad Education e Demerval vão fazer uma gracinha ali, podem até ganhar um jogo, mas eu acho que não vou conseguir passar devido à competitividade que tem entre Resgate São Lázaro e FIP1, que para mim são as equipes mais fortes desse grupo. O Resgate, para mim, é o time mais forte, mas eu acho que o FIP, pela tradição e pela força que eles têm, conseguem passar aí normalmente em primeiro colocado. Fechou? Então agora vamos sair daqui desse lado e ir para o outro lado. Sim, eu já deixei tudo pronto aqui para a gente fazer as nossas previsões.
Então, as previsões aqui, que agora eu vou analisar taticamente as equipes aqui nessa parte do vídeo. Teremos Marista contra César do Retiro, Antônio Vieira contra Iso, Antônio Balbino contra Augusto Conte, ONG João Paulo II contra Módulo, Ângulo contra Mendel Vilas, Oficina contra FIP1, Apoio de Vilas contra Sartre 2, Marcodes contra Resgate São Lázaro. Vamos lá começar com o topo da lista. Aqui temos Marista contra César do Retiro. Nesse jogo temos uma grande disputa. Temos aqui o Marista com Teteu Dantas. E não sei se o Kenji está jogando mais o Marista. Eu acho que não, porque ele sofreu um grave acidente aí num jogo que acabaram socando o rosto dele e ficou desfigurado. E foi terrível. Foi uma coisa assim que foi terrível. Eles não tem mais Mourão também, que saiu, fez intercâmbio, fez o último jogo dele pelo Marista em 2024 e não está mais jogando, né? Então o Marista está um pouco mais enfraquecido nesse quesito, mas continua sendo Marista, treinado pelo Marcos Birindiba, que é um grande técnico, comanda grandes equipes e acredito que eles vão ter um bom rendimento e vão aí fazer um bom jogo. César do Retiro, time do professor Ricardo, que foi vice-campeão da edição passada, conseguiu fazer uma baguncinha ali, né? Chegou na final, foi para os pênaltis contra o Augusto Conte e saiu perdedor por 3-2. Perderam a final, mas foram guerreiros, lutaram bastante, né? Então acredito que o que me incomoda bastante do time do César do Retiro é o psicológico, porque nas oitavas de finais contra o Monte Soriano, o psicológico foi o que determinou, né? Porque tiveram várias lances de falta com cartão e o psicológico do time acabou caindo um pouco, quase que toma gol do Monte Soriano, quase que abala ainda mais o psicológico do time. Então acho que falta um pouco disso para a equipe do César do Retiro. Mas nada contra eles, porque eles são uma grande equipe, vão disputar aí uma grande edição do FEPS e acredito que eles têm chance de passar. Mas pra mim, quem passa aqui nesse time é o Marista. Marista pra mim está aqui nas quartas de final e o César do Retiro fica pra trás. Agora vamos começar aqui a sessão clubismo. Brincadeira, Antônio Vieira contra Iso. Eu acredito que o Antônio Vieira não vai ter grandes dificuldades de passar pelo Iso. O Iso foi terceiro colocado do FEPS em 2024, mas aquela seleção que tinha grandes nomes como Bruno, Fábio, não está mais presente. Muitos deles já se formaram. Então é uma nova seleção do Iso, reformulada 2 anos depois. O Iso não participou do FEPS em 2025. Então é uma edição especial deles, né? Reformulada. Não é aquele mesmo time, mas é um time também que incomoda, que é chato de jogar, que é um time que você não quer enfrentar tão assim na cara. É um time que dá um pouco de medo, né? Mas o Vieira tem mais time. O Vieira é um time aí treinado pelo professor João. Lembrando que só para confirmar aqui, João treina os mais velhos e o Márcio treina os mais novos. E ambos são ótimos professores. Eu acredito que o Vieira não vai ter grandes sustos contra o Colégio Iso, né? E taticamente o Vieira é superior, então acho que o Vieira consegue assim passar para as quartas de final aqui. Beleza? Então já temos aqui o primeiro confronto das quartas de final definido. Marista contra Antônio Vieira. Recorrente, hein? Marista já enfrentou Antônio Vieira em outras ocasiões. Na final do Jocopá em 2023, o Vieira meteu 3-0. No Jocopá de 2024, o Marista deu o troco, fazendo 4-0 neles. Mas o Vieira acabou sendo campeão novamente do Jocopá naquele ano, ao bater o integral na final, em um dos dias mais gratificantes da história da minha vida, porque, nossa, ver o integral apanhar é maravilhoso. Voltando aqui, Antônio Balbino e Augusto Conte, agora que o bicho pega de verdade, porque aqui, taticamente falando, o Augusto Conte tem tem um time mais, assim, raçudo, tem um time mais forte, podemos dizer assim. Então, mas do outro lado tem o Antônio Balbino, que é um time também
muito bem treinado pelo professor Regivaldo, tem um professor que é recorrente, um professor que é ex-campeão do FEPS, ou melhor, octacampeão, porque já foi campeão com o feminino em 2007 e campeão com o feminino em 2025. Então, é um professor que sempre fabrica bons jogadores para a seleção, não é um time que disputa aqui à toa. Eu acredito que seja uma grande surpresa que o Antônio Balbino nesse FEPS. Mas o Augusto Conte, taticamente falando, o que me incomoda aqui, o que me deixa com o pé atrás com o Augusto Conte, são o sistema defensivo deles. Que não é um sistema defensivo muito eficaz, porque no jogo contra o Antônio Vieira acabaram tomando 2 gols logo de primeira, perderam o psicológico, mas conseguiram reabilitar e conseguiram passar aí com uma grande dificuldade no Antônio Vieira. Contra o César do Retiro foi a mesma coisa, o César do Retiro amassou eles no segundo tempo da final, chegou a pressionar, quase abriu os gols, porque a defesa do Conte foi bem frágil nesse quesito, mas acredito que eles consigam passar pelo Antônio Balbino nos pênaltis, tá? Então acho que dá Augusto Conte nos pênaltis, passando do Antônio Balbino. Então acho que dá Conte aqui nas quartas de final do FEP Juvenil. Vamos lá? ONG João Paulo II e Módulo. Bom, aqui temos um impasse, porque temos 2 times que já foram finalistas de FEPs, o Módulo que é o único campeão, a ONG João Paulo seria se tivesse batido o ângulo na final. Então, para fechar esse chaveamento, aqui para não ficar muito longo o vídeo, sistemicamente falando, a ONG João Paulo tem um time superior, o Módulo é um time que eu não conheço tanto, mas sei que é um time que é perigoso também, pela tradição que já foi campeão, mas eu acho que aqui a ONG João Paulo II leva melhor para cima do Módulo, porque tem mais time, tem mais, como é que eu posso dizer, mais raça. Raça não falta aqui nos 2 times, né? Mas acho que a ONG João Paulo II leva essa vaguinha aí para as quartas de final. Então fechamos o chaveamento aqui dessa primeira fase, ou melhor, das oitavas de final, fechamos o primeiro chaveamento com Marista versus Antônio Vieira, Augusto Conte contra ONG João Paulo II. Então, vamos aqui para o outro chaveamento. Ângulo contra Mendel. Aqui, não, eu vou logo adiantando, vou logo me adiantar aqui, eu quero dizer, porque apesar de eu gostar muito do Mendel, ser um grande admirador do Mendel Vilas, acho que aqui é fim da linha para eles. Eu acho que o ângulo passa para as quartas de finais. Mendel Vilas é um time muito bom taticamente, é um time que oferece perigo para os adversários várias vezes, é raçudo, é o atual campeão da Supercopa, ganhando vários jogos consecutivos, não perdendo nenhum. Então acho que eles conseguem sim ser campeões da Supercopa novamente, mas do FEPS eu acho que é algo mais difícil, né? O Mendel não é um time tão copeiro, vamos dizer assim, em relação ao ângulo, que no ano de estreia foi campeão contra o João Paulo II, né? Que foi e tem um grande time, do professor Alex Paixão. Então acho que taticamente o ângulo tem um time melhor para poder passar para a próxima fase. Fechou? Poderíamos ter um grande clássico se o Mendel passasse para as quartas de finais, aqui no outro chaveamento o Oficina passasse. Mendel Vilas Oficina é um grande clássico que a gente podia ter. Mas vamos lá, Oficina e FIP1. Esse é um confronto que nunca aconteceu. Eu acho que o Oficina, como é um time montado às pressas pelo professor João, não vai ser um time que vai oferecer tanto perigo para o FIP1. Então acredito eu aqui que eu acho que o FIP1 passa nesse confronto em relação à Oficina. A Oficina é bom taticamente, o professor João tem uma tática de fazer o time atacar toda hora, mas eu acho que nesse quesito aqui temos a certeza de que o FIP1 é superior, tem um time superior e pode passar para as quartas de finais aqui tranquilamente. Vamos lá, tá ficando longo o vídeo, então bora
continuar aqui. Apoio Vilas contra Sartre Monet. Temos um confronto aqui de Vilas do Atlântico entre dois colégios tradicionalíssimos da região. Apoio, eu coloquei ele aqui porque ele passaria em segundo do grupo dele. Então, não vai dar zebra dessa vez. Eu acredito que o Apoio não vai ter força suficiente para parar o Sartre Monet. Então aqui já vamos colocar o Sartre nas quartas de final, porque acho que não vai ter como o Apoio parar o Sartre de novo, apesar de já ter ganho deles no Infanto do ano passado, né? E rezam as más lendas que o Augusto Conte só conseguiu jogar na final porque a semis foi contra o Apoio e não contra o Sartre Monet, porque se fosse contra o Sartre o jogo seria bem mais duro, e seria mesmo, ok? Marcondes e Resgate São Lázaro. Outro confronto que não tem muito o que dizer. Resgate São Lázaro passa para as quartas de final. Tem um time mais potente. O Marcondes é aquele time que não incomoda tanto, não oferece tanto incômodo para as equipes. Então acredito que Resgate São Lázaro passa com mais tranquilidade. Então fechamos todas as chaves. Na primeira chave, Marista contra Antônio Vieira, Augusto Conte contra ONG João Paulo II, Ângulo contra FIP 1, Sartre 2 contra Resgate São Lázaro. Beleza? Vamos inverter aqui, vamos começar por esta banda aqui, por este chaveamento. Ângulo contra FIP 1. Aqui é um confronto das defesas mais das defesas mais consolidadas da competição. Temos aqui o Ângulo, o atual campeão, contra o FIP 1, que já foi 3 vezes vice-campeão. É um time a ser batido. Então acredito que nesse confronto aqui vai de longe ser o mais difícil de se decidir quais que passam para a final. Mas eu acredito que nesse confronto aqui, quem sai vencedor pela raça que deve jogar, vai ser o Colégio Ângulo. O Ângulo novamente chega numa semifinal aqui, derrotando o FIP 1 nas quartas de finais. Sartre 2 contra Resgate São Lázaro. Resgate São Lázaro tem uma equipe forte, não passaria em primeiro colocado no grupo porque teria o FIP 1, mas eu acho que aqui quem se dá bem aqui nesse chaveamento aqui das quartas de finais, seja o Sartre Monet. Então teremos aqui um confronto de Lauro de Freitas na competição, né? Teremos nas semifinais da competição entre Sartre Monet e Ângulo. Lembrando que o Ângulo é o antigo acadêmico de Vilas. Então é isso daí. Ângulo contra Sartre Monet. E aqui vamos decidir o próximo classificado aqui desse chaveamento. Antônio Vieira contra Marista. Quem deve passar de fase? Vamos lá, mais uma vez o lado clubista, só que não entrando em ação do narrador. Eu acho que pela raça, pela tradição e pelo time, que ele sempre tem bons times para desenvolver, eu acredito que nessa parte aqui do chaveamento seja Antônio Vieira que passe para as semifinais. Eu posso estar errado? Posso. Posso estar falando besteira? Posso, mas eu acho que é o Vieira que tem mais tradição, tem mais força e vai suportar chegar nas semifinais do torneio. Então, vamos aqui para Augusto Conte e ONG João Paulo II. Aqui foi fácil decidir pela força que estão tendo ultimamente, pela raça que estão tendo ultimamente. Eu acredito que o Augusto Conte passe para as semifinais. O Augusto Conte tem mais pivôs, tem mais fixos, tem muito mais força nessa área do que a ONG João Paulo II, apesar de que a ONG João Paulo II foi vice-campeã da edição, né? Da edição passada, quero dizer. Então acredito que vai dar Augusto Conte na semifinal novamente. Vamos lá, Antônio Vieira contra Augusto Conte, Ângulo contra Sartre Monet.
O que me incomoda desse chaveamento aqui é saber que o ângulo tem mais fixos, enquanto o Sartre e Monet tem mais pivôs. Então é um confronto, perdão, que taticamente é igualado, o confronto aqui é nivelado, então acredito que para mim nesse grupo aqui vai sair um time bem inusitado. Eu acho que aqui é fim de linha para o ângulo, eu acho que o Sartre e Monet aqui chega na grande decisão do FEPS. Beleza? Então, nesse grupo de cá, Antônio Vieira contra Augusto Conte é um confronto que já aconteceu praticamente com os mesmos times na edição passada. O Vieira, faltando 1 minuto, deixou o jogo ser empatado para o Augusto Conte, que empatou o jogo faltando 1 minuto para acabar. Mas eu acredito que desse confronto aqui, desse confronto, novamente o Vieira não ia dar mole para o Augusto Conte, apesar de que o Conte tem umas peças bem mais importantes que o Antônio Vieira, mas eu confio que dessa vez aqui o Antônio Vieira não vai deixar escapar e vai alcançar a grande final do FEPS. Então, a grande final aqui seria Antônio Vieira contra Sartre Monet. Que final, hein, meus amigos? Que final. Defensivamente falando, o Antônio Vieira não é tão forte na defesa, já o Sartre e Monet é uma coisa que já é corriqueiro deles terem uma grande defesa. O que me incomoda também no Vieira é a falta de um fixo raçudo. Eles têm bons fixos, só que o problema do Vieira é a questão do fixo, mas acredito que não vai ser tanta dificuldade para o Antônio Vieira aqui nessa grande final. Já o Sartre e Monet, o problema deles não são os fixos, são os pivôs, que não são tão decisivos quanto o do Antônio Vieira, o que pode pecar muito nessa grande final. O que pode definir o campeão aqui é a jogada aérea, que é muito forte em ambos os times, e eu acredito que seja um grande potencial se uma equipe quiser ser campeã aqui. Beleza? Então lá, rufem os tambores, Antônio Vieira contra Sartre e Monet, quem vai ser campeão? E pra mim vai ser o Antônio Vieira. Podem me chamar de clubista, podem me chamar de tudo que for preciso, mas pra mim o Antônio Vieira é o time que pode e vai ser campeão em cima do Sartre e Monet, caso essas previsões que eu fiz aqui se concretizem. Beleza? Então, para mim, o Vieira é o time a ser batido nessa competição, é o time que tem potencial para ser campeão. Para mim, pode e vai ser campeão em cima do Sartre e Monet, porque, para mim, é essa grande final, é o que vai ser decidido. Falou, galera! Olha, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se eu gostei, compartilhe com os seus amigos. E obrigado aí mais uma vez pelo carinho e pela dedicação que vocês aí estão dando ao canal Salvador Esportes, se inscrevendo, comentando, dando like. Por favor, deixe seu gostei. E até o FEPS, meus queridos. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um vídeo do Salvador Esportes. Um abraço e falou!